Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, o versículo de número 4. O tema que nós vamos tratar agora é conquistando o poder de Deus. Quem tem o desejo de conquistar o poder de Deus? Amém, glória a Deus. Conquistando o poder de Deus. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 4. Quem achou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Olha para quem está do seu lado e diz assim: é impossível fazer a obra de Deus sem o poder de Deus. Irmãos, é impossível nós fazermos a obra de Deus sem o poder de Deus. E é o que tem acontecido ultimamente. Muitos homens de Deus na frente da obra, na frente de ministério, vazio, sem poder, sem unção. Não tem a unção, não retém mais a unção. Nós precisamos mudar isso. Então que essa palavra possa entrar no seu coração, mudar a sua vida e a minha também, em nome de Jesus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouviste. Versículo 8: mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Senhor, obrigado pela sua palavra. Atos capítulo de número 1. Depois que Jesus, ele ressuscita, ele apresenta-se aos discípulos por um período bem longo, e antes dele subir aos céus, ser assunto aos céus, ele dá uma ordem. Ele diz para que os discípulos estivessem reunidos em Jerusalém e esperasse para que do alto eles fossem revestidos de poder para ser testemunha dele, tanto em Jerusalém, na Judéia e Samaria e os confins da terra. E eu estava lendo essa palavra, eu estava pensando que se nós não começarmos a observar a maneira que nós estamos fazendo a obra de Deus, nós estamos enganando a nós mesmos. Irmãos, não tem como nós fazermos a obra de Deus sem o poder de Deus. E eu entendo aqui que é um mandamento de Jesus para os seus filhos, para os seus obreiros, para os seus discípulos, que nós precisamos ser revestidos e buscar. Ele está nos ensinando a buscar poder. Ele está dando uma ordem: busca o meu poder para ser minha testemunha. Cutuca quem está do seu lado, fala: busca o poder de Deus. Irmãos, é Jesus que está mandando, é Jesus que está nos ensinando que nós temos que buscar o revestimento, temos que buscar o poder. Tem tantas pessoas fazendo a obra de Deus, louvando, pregando, fazendo de tudo, vazio, uma lata vazia, ministérios infrutíferos, vidas infrutíferas, igrejas infrutíferas, não tem batismo com o Espírito Santo, não tem mais revelação, o Senhor não liberta mais ninguém, porque os mensageiros estão desconectados. Os mensageiros perderam a fé. Os mensageiros não buscam mais a presença de Deus, o poder de Deus. Como que você vai testemunhar? Como que você vai pregar? Como que você vai ser um atalaia, um farol, se você está longe do poder? Cutuca quem está do seu lado, fala: busca o poder. Irmãos, eu quero buscar o poder. A semana passada eu juntei com os diáconos aqui da igreja, nós fomos lá para a sala da minha casa. Esperei a pastora ir trabalhar. Os irmãos sabem que ela trabalha à noite. Chamei os irmãos, fomos lá para casa, passamos a noite toda em oração.
adorando e buscando o poder de Deus. Senhor, nos reveste. Não dá, Senhor. Senhor, nos reveste. Irmãos, eu quero perguntar para você, qual é o nível que você se encontra hoje? Um nível espiritual de unção. Como que você se encontra? Jesus ordenou que os discípulos não saíssem para fazer a obra sem ser revestidos. Não podemos fazer a obra sem ser revestidos. Pastor, mas eu era assim. Irmãos, não seja uma pessoa que vive do passado. No meu passado eu expulsava demônio, no meu passado irmãos, em nome de Jesus, é hoje que você e eu precisamos fazer a diferença. E nós temos que buscar o Senhor sempre. Há muitos pastores e líderes fazendo a obra de Deus sem Deus, estão vazios, sem autoridade espiritual, estão mudos e surdos porque não tem mais revelação. Nada acontece nos seus ministérios, não há mais cura, não há mais batismo com o Espírito Santo, não tem mais libertação. Pessoas e ministérios infrutíferos, será impossível fazer um trabalho espiritual operando apenas na carne. E tem muitas pessoas assim, na frente de ministério, e é um açougue, é carne pura, não tem mais revelação, não tem mais energia espiritual, não expulsa mais demônios, irmãos, não ora mais em língua, não tem mais revelação da palavra. Por quê? Porque não está buscando o poder de Deus, não tem o desejo de ver milagre mais. Irmãos, a igreja, ela tem que ter sinal, tem que ter sinal, tem que ter sinal. As pessoas têm que conhecer o poder de Deus. Jesus está vivo. Cutuca quem está do seu lado e fala: Jesus está vivo. Os sinais ainda existem no meio da igreja, irmãos. Os sinais ainda têm que existir. Aonde um homem de Deus estiver, aonde uma mulher de Deus estiver, tem que haver sinal. Uma pessoa não pode entrar na tua igreja e permanecer bebendo, fumando, aprisionado no pecado. Tem que haver libertação. Uma pessoa não pode entrar na igreja encantado, enfeitiçado e viver dessa maneira. Ela tem que sair liberta dos demônios. O ministério de Jesus, ela seguiu com poder de libertação e cura. O nosso ministério precisa ser frutífero, a nossa vida frutífera no poder de Deus. Deus ordena que o seu povo o busque para quê? Por que Jesus quer que nós busquemos o poder? Em primeiro lugar, para ser testemunha da sua mensagem, da sua ressurreição e da sua volta. Nós precisamos, em primeiro lugar, buscar o poder de Deus para isso. Em primeiro lugar, para ser testemunha, para pregar a sua palavra. Não dá para pregar sem unção, não dá para pregar sem poder. É a unção e o poder que nos impulsiona e que nos leva a cumprir o propósito que Ele estabeleceu. Segundo lugar, para ter autoridade sobre os demônios e para curar os enfermos e libertar os cativos. Você consegue expulsar um demônio na carne? Consegue libertar um cativo na carne? Você acha que um demônio obedece uma pessoa na carne? Só obedece se você tiver o poder de Deus, se você estiver debaixo de virtude do Espírito Santo. Não tenta libertar ninguém na carne, viu, irmão? Porque o demônio pode pular em você, igual aconteceu com aqueles moços que tentou expulsar o demônio pulou nele e falou: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem você é? E tem muita gente assim. Tem muito pastor assim, muito presbítero assim, evangelista, diácono, diaconisa, muita gente fazendo a obra de Deus na carne. E quando tem que expulsar o demônio, alguém chama: eu não, chama o pastor, chama o bispo, eu não vou não. Olha para quem está do seu lado e fala: isso é feio. Fala assim: você tem que mudar de vida. Tem que mudar de vida. Nós precisamos colocar nossa vida no altar e buscar a presença de Deus. Olha para quem está do seu lado e fala: eu preciso buscar. Diga assim: eu preciso conquistar esse poder. Você pode aplaudir a Jesus? Oh, glória a Deus.
Então eu preciso buscar esse poder para expulsar demônio, para curar as pessoas, para libertar as pessoas. Eu preciso desse poder, eu preciso dessa virtude do Espírito, e o Senhor nos manda buscar. Eu preciso buscar porque o Senhor manda. Eu preciso buscar o Senhor. Em terceiro lugar, eu preciso buscar o Senhor para estarmos com Ele. Não adianta fazer a obra de Deus só com a virtude, nós temos que estar com Ele também. Olha o que Paulo diz em Colossenses. Ele diz uma coisa interessante. Colossenses capítulo de número 3, versículo 1: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que pensar nas coisas que estão em cima. Nós não podemos buscar o Senhor e buscar a Deus só para termos benefício aqui na terra. Tem muita gente ficando rico, muita gente querendo ganhar muito dinheiro em benefício com a obra. O Senhor não quer isso não, irmãos. O coração de um ministro tem que estar no Senhor, a mente do Senhor. Nós temos que buscar o Senhor, pensar nele, buscar as coisas de cima e não nas coisas de baixo. A nossa herança é o Senhor. Eu sempre vou bater que o nosso caráter tem que ser transformado, a nossa visão tem que ser transformada, o nosso entendimento. Nós temos que ser, irmãos, totalmente quebrantado na presença de Cristo. Um outro texto interessante que está em Mateus, muita gente conhece esse texto, diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí também está o seu coração. Tem muita gente que está com o coração em Deus. Tem muita gente que o tesouro dele é o próprio Jesus. Mas tem muita gente, irmãos, que está fazendo a obra de Deus, mas o coração está nas grandes coisas da terra. E se você continuar assim, o diabo vai te enganar, porque ele vai te oferecer tudo isso que você almeja. Se os seus olhos e o seu coração estiver na terra, o diabo vai te oferecer essas coisas, e ele vai desviar a sua atenção. Você precisa mudar, eu preciso mudar, nós precisamos mudar. O nosso coração tem que estar no Senhor, o nosso tesouro tem que ser o Senhor, em nome de Jesus. O Senhor nos ordena que o seu povo busque justamente para isso. Uma outra coisa interessante, irmãos, que o Senhor, Ele nos ordena buscar Ele, não somente por aquilo que Ele pode te dar, porque Ele pode te dar tudo. Buscai o reino dos céus em primeiro lugar, a sua justiça, e as demais coisas vai ser o quê? Então não busque o Senhor só por causa disso. Não busque o seu poder só por causa disso. Busque o seu poder para ser ministro dele, para fazer aquilo que ele veio fazer e que ele quer fazer: libertar os cativos, curar os doentes, pregar a sua palavra, preparar o povo para a sua volta. O nosso coração tem que estar nisso. A nossa mensagem tem que ser essa. A nossa mensagem não pode ser outra. Há poucos dias, irmãos, já tem um tempinho, tem uma irmã que morava no sítio. O nome dela é irmã Quita. Ela mora aqui em Bernardes. Quem conhece a irmã Quita? A Cidinha conhece, o Jorge. E eu estava falando com ela, e ela falou para mim assim: pastor, eu estou falando com o senhor aqui, e quando o senhor chegou aqui em Bernardes, o senhor falou para mim lá na minha casa, o senhor foi fazer uma visita para mim, e tudo que o senhor falou para mim aquele dia, o senhor está falando a mesma coisa. A mensagem do senhor nunca muda. Eu falei: mas o senhor me mandou falar essas coisas só, eu não tenho que falar outra coisa, é isso aqui que eu tenho que falar. É interessante isso. Ministro de Deus tem que falar a palavra de Deus. Nós temos que buscar o Senhor para poder termos poder, unção e virtude para anunciar o que Ele deixou para que nós anunciemos. Não precisamos inventar mais outra coisa, irmãos.
Nós não precisamos criar nada. Nós temos que buscar o poder para anunciar a sua palavra, libertar os cativos com autoridade. Com autoridade. Então não busque o Senhor por aquilo que Ele pode te dar, por bens. Não busque isso. Busque o Senhor para que você tenha autoridade para abençoar as pessoas. Para abençoar. O homem, ele não é medido pela quantidade de bem que ele tem. Não é medido. Não. Busque a sua herança no Senhor. Seja rico espiritualmente. Seja um abençoador em nome de Jesus. E para isso você vai precisar de virtude. Você vai precisar de poder. Quando que eu devo buscar o Senhor? Pastor, quando que eu devo buscar? E de que maneira? O salmista, lá em Salmo 105, versículo 4, ele diz assim: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, eternamente. Então, irmãos, o homem de Deus, o pastor, o líder, a diaconisa, o diácono, o presbítero, o evangelista, ele deve buscar a Deus perpetuamente. Olha para quem está do seu lado e fala: perpetuamente. A minha vida no altar tem que ser até a volta de Jesus. A nossa vida no altar tem que ser perpetuamente até a volta de Jesus. Nós temos que ser o homem e a mulher do altar. Aqueles que ficam ali quebrantados, buscando o Senhor. Eu preciso do seu poder, eu preciso da sua presença, para que eu possa testemunhar a tua face. Irmão, quando os discípulos oravam, dava até terremoto, tremia o lugar. Paulo e Silas, quando estavam cantando na prisão, houve terremoto. Alguém aqui começou a cantar? Alguém aqui na hora da dificuldade começou a louvar a Deus e teve terremoto? Sabe por quê? Porque na hora da dificuldade nós murmuramos. Nosso coração não está em Deus, nós achamos que Deus é culpado. E isso precisa mudar. Em nome do Senhor Jesus. Eu devo buscar o Senhor perpetuamente. Eu devo buscar o poder de Deus perpetuamente. Mas não é só o poder, nós temos que buscar a sua face. Não é só o poder, porque senão você vai ficar preso naquilo que você vai realizar. Você vai se achar muito importante. E toda vez que você se aproxima do Senhor, você vê quem você é. Nós conseguimos ver a nossa pequenez. Como Isaías, quando se aproximou do Senhor, ele falou: ai Senhor, meus olhos viu a sua face. Eu sou um pecador, tenho meus lábios impuros e moro num lugar onde o povo tem impuros lábios. Eu vou perecer, eu vou morrer agora. Quando nós nos aproximamos, quando nós buscamos a face do Senhor, nós nos diminuímos, nós conseguimos ver quem verdadeiramente nós somos. Nós nos quebrantamos, nos arrependemos quando vemos a face do Senhor. Então não busque só o poder de Deus, busca também a sua face. Hoje, pastor, eu vou buscar. E amanhã e depois? Perpetuamente, irmãos. Até a sua volta. Perpetuamente. Tranque no seu quarto, faça um altar. Esse altar é um altar espiritual. Não é para você construir nada na sua casa, não. Ah, vou fazer agora aqui um quadrado, aqui. Não. O altar onde eu oro na minha casa é a sala. Eu gosto da sala. Eu vou lá na sala, eu dobro o joelho, que é o meu lugar de oração. Você tem que ter o seu canto de oração, o lugar que você acha mais confortável. Deitado em pé, de joelho. A palavra do Senhor nos ensina a orar de joelho. Se você não pode de joelho, dá um jeitinho, mas tenha o seu tempo de buscar a face do Senhor e o seu poder, para você ter um ministério frutífero com sinais. Anunciar o evangelho com sinal. Quantas pessoas se converteu lá na sua igreja? E quantas pessoas você trouxe para Jesus? Quantas pessoas foram libertas do vício da bebida, da depressão, dos demônios? Não é toda depressão que é demônio. Existe depressão que é problema físico, que é problema de saúde, mas demônio também traz depressão. Demônio também traz depressão. Às vezes uma falta de alimento no corpo pode trazer depressão. A medicina já explicou. Mas demônios traz doença no corpo da pessoa. E cadê os homens de Deus para libertar os cativos? Sabe por que não está havendo mais isso na nossa igreja? Sabe por que não? O poder para que isso aconteça. Cutuca quem está do seu lado.
Fala, busca o poder, filho. Busca o poder. Perpetuamente. Quando nós devemos buscar o poder? E como nós devemos buscar o poder? E eu faço uma outra pergunta: por que não recebemos o poder? Um coração quebrantado traz o poder de Deus, mas o ministro que tem o coração duro não recebe o poder de Deus. Mateus 13 diz assim, versículo 13: por isso eu lhe falo por parábolas, porque eles vendo, eles não veem, ouvindo, não ouvem e nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram de mau grado com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Jesus não quer revelar e não quer dar o poder para esse tipo de pessoa, que escuta a palavra de Deus com o coração endurecido e de mau grado, que ouve a palavra, mas não quer transformação e mudança. Os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, por que o Senhor fala para eles por parábola? E Jesus olha e diz assim: a vocês é dado conhecer os mistérios, mas para eles não, porque eles escutam, me ouvem com o coração endurecido. Se você sair daqui sem o desejo de começar a buscar o Senhor, para que o teu ministério frutifique e para que as pessoas conheçam Jesus e o seu poder, se não tiver essa disposição no seu coração, essa revelação não vem até você. Teu ministério não vai acontecer, porque o coração está endurecido. Você escutou, mas de mau grado. Você ouviu, o coração está endurecido. Não vou buscar não, eu não tenho tempo. Aí seu ministério vai ficar infrutífero. Quantas almas você ganhou para Jesus? Quando as pessoas ouvem a palavra de Deus saindo da tua boca, sabe o que tem que acontecer? Elas têm que ser impactadas. Tem que ser impactada. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus chega numa cidade, num bairro, em qualquer lugar, o povo daquela cidade tem que ser abençoado. Tem que haver salvação, tem que haver libertação. Aonde um homem de Deus chegar, tem que haver libertação, tem que haver transformação no lugar. Pessoas têm que ser salvas, pessoas têm que ser abençoadas, pessoas têm que ser libertas, os demônios têm que sair da vida daquelas pessoas. Aonde ele chegar, ele é, irmãos, o embaixador dos céus de Cristo. Ele precisa ser, ela precisa ser. E para você ser, você precisa de um elemento: o poder de Deus, a presença de Deus na sua vida. O que impede o poder de Deus, muitas vezes, é o coração endurecido. Uma outra coisa que impede o poder e a presença do Senhor é o desejo por fama, é o desejo por riqueza e desejo por poder. Essas coisas o diabo vai oferecer para mim e para você. Isso não pode ser, irmãos, importante para nós. Lembra que o Senhor vai financiar o nosso ministério, e nós, tudo que nós precisarmos para comer, para se vestir e para sustentar a nossa família, o Senhor vai nos dar. Nós não precisamos ficar preocupados com o futuro. Nós temos que administrar bem a nossa vida, porque a nossa segurança é Cristo, a nossa estabilidade é Cristo. Não precisa buscar fama, o seu nome já está escrito no livro da vida. E eu quero fazer uma pergunta para você: aonde você vai passar a eternidade? Com quem você vai passar a eternidade? Então não se preocupa com as coisas dessa vida. O diabo, quando apareceu para Jesus no deserto, ofereceu para ele fama, poder e riqueza, para desviar o foco. O que o diabo quer fazer conosco é que nós percamos o nosso tempo buscando as coisas da terra que perecem, que não tem valor nenhum, porque ele sabe que na eternidade é o que vale. Por isso que nós temos que compreender o seguinte: eu preciso buscar a pessoa com quem eu vou passar a minha eternidade. Eu preciso focar no trabalho que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer, e alimentar essa unção que desce sobre a minha vida. Irmãos,
O vaso quebrado não retém a unção. Se você pega um vaso trincado e você colocar água, a água vaza. Você não pode, nem eu, está rachado. O que impede a unção do Senhor vir sobre a nossa vida é o coração que pende para a riqueza, o coração que pende para ser famoso, o coração que pende para ser grande. Abandona isso. Busca a simplicidade de Jesus. Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus nasceu no meio de um monte de animais. Jesus viveu numa vida tão simples. Jesus não buscou essas coisas, irmãos. E Ele era Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós devemos fazer a mesma coisa. Isso não pode nos impedir. Uma outra coisa que impede nós de recebermos aquilo que Deus tem para nós. Tiago capítulo 3 diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes. Por quê? Porque não pedis. Mas pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com os vossos deleites. O coração está endurecido, a mente está contaminada com a terra, os olhos estão contaminados com a terra. Irmãos, Jesus tem que ser a coisa que mais chama a nossa atenção nessa vida. Qualquer coisa que for mais importante do que Jesus nessa vida para nós, o seu ministério está um passo de falir, o seu chamado está um passo de cair por terra. O desejo do coração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é de querer o Senhor a qualquer custo, buscar Ele, buscar o seu poder a qualquer custo, para que o nosso ministério seja frutífero. Nós precisamos da presença de Deus, presença de Jesus e o poder que vai nos habilitar para poder pregar a sua palavra e fazer os sinais que Ele fez. E para isso nós precisamos buscar. Para isso nós precisamos cavar as nossas cisternas e pedir que o Senhor encha o nosso vaso. Que Deus possa te abençoar. No nome de Jesus, vamos nos